A gente vai começar a nossa sexta aula de biologia. Nas aulas anteriores, a gente começou a falar da química da vida, né? Falou dos compostos inorgânicos, falou então da água e dos sais minerais, e depois começou a falar dos compostos orgânicos, né? Começamos lá pelas vitaminas, pelas proteínas. Hoje a gente vai falar dos carboidratos, tá? Então, os carboidratos também são compostos orgânicos. Para começar a falar deles, vamos ler essa notícia aqui. Michael Phelps e sua absurda dieta de 12.000 calorias diárias. Nadador já declarou que em Pequim só come, dorme e nada. Pelo visto, come mais do que qualquer outra coisa. Então, essa notícia é um pouco antiga, né? Ali de 2008. Mas na época, o Michael Phelps, que é aquele nadador famoso, ele tinha uma dieta tão absurda que ele precisava comer 12.000 calorias por dia. Aqui está um resumo que eu fiz para vocês de tudo que ele comia durante o dia. No café da manhã, ele comia 3 sanduíches, e eu nem estou falando as coisas que iam dentro do sanduíche, né? 3 xícaras de café, um omelete com 5 ovos, uma tigela de cereais, 3 fatias de torradas com açúcar e 3 panquecas de chocolate. O almoço, meio quilo de macarrão, só para ele. Mais sanduíches, mais 1.000 calorias de bebida energética. E na janta, comia o resto do meio quilo a mais do macarrão dele lá, uma pizza inteira sozinho e mais 1.000 calorias de bebida energética. Então, naquela época, ele tinha um metabolismo muito acelerado, né? Porque ele treinava muito, ele precisava de muitas calorias para dar conta dos exercícios que ele fazia. Porém, se a gente fizer isso, né, a gente não vai ter o mesmo destino que ele. E depois, né, nas últimas Olimpíadas, ele já declarou que ele nem estava comendo tanto assim mais. Ele tinha diminuído um pouco lá para 8.000 calorias, que também já é um absurdo. Então, tudo isso que ele comeu ali, a gente está vendo que fala muito de carboidrato, né? Pizza, macarrão, massa em geral, são carboidratos. E é sobre eles que a gente vai falar hoje. Então, vamos começar com o exercício, né? Ver o que vocês sabem já de carboidrato. Uma dieta alimentar pobre em carboidratos e rica em proteínas deve conter respectivamente. Então, a gente já falou de proteínas na aula passada, nessa aula a gente vai começar a falar de carboidratos, vamos ver se vocês sabem os alimentos que tem cada um deles. Então, eu quero primeiro, a dieta aqui tem que ser pobre em carboidrato e rica em proteína. Então, como é que tem que ser essa dieta? Ela tem que ter pouca carne e muitos farináceos, pouco leite e muitas verduras, pouca carne e muitas verduras, pouco leite e muito açúcar, ou então poucos farináceos e muita carne. Qual que é a resposta correta?
E aí, gente, qual que é a resposta correta? Então, primeira coisa, quando você lê um exercício desse, você tem que pensar em cada nutriente e onde que geralmente eles são encontrados. Tá? Então, a gente já estudou proteína na aula passada, vocês já sabem que proteína a gente encontra basicamente em carne, leite, ovos, né, e tudo que deriva deles. Então, a gente já sabe onde encontra as proteínas. E carboidrato? Tenho certeza que vários de vocês já ouviram falar nessas dietas malucas, né, dieta do carboidrato, dieta low carb. Onde que encontra carboidrato? Geralmente é massa, né? E massa geralmente vem do quê? De farinha. Então, vamos pensar aqui, gente, ó. Pouca carne e muitos farináceos. Quando eu estou falando aqui de carne, de leite, ó, a gente está falando do quê? A gente está falando de proteína. E eu estou perguntando primeiro de carboidrato. Então, não pode ser esse. Sobrou só uma alternativa, a letra E. Então, poucos farináceos, porque eu quero uma dieta pobre em carboidrato, e muita carne, porque eu quero uma dieta rica em proteína. Então, a resposta certa, letra E, ok? Então, agora que vocês já sabem, né? Vocês já sabiam, na verdade, onde que a gente encontra os carboidratos, vamos aprofundar um pouquinho o assunto e falar um pouquinho melhor sobre eles. Carboidrato, ele também pode ser chamado de açúcar, de glicídio ou de sacarídeo, tá? Então, esses três nomes são sinônimos para carboidrato. Aqui está mostrando que o carboidrato ele é formado por carbono, hidrogênio e oxigênio. E ele tem uma fórmula estrutural que a gente está vendo aqui, ó. O número de carbonos equivale ali ao número de oxigênios e a gente tem o dobro do número de hidrogênios, tá? Então, a glicose, por exemplo, a gente está vendo ali uma molécula de glicose. Como exemplo, eu tenho 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Vocês veem bastante essa molécula quando a gente fala de fotossíntese, né? A gente aprofunda um pouquinho melhor sobre ela. Função dos carboidratos. Eles têm basicamente duas funções, estrutural e energética. Ele pode ter outras funções? Até pode, mas essas duas vocês têm que lembrar, tá? Porque são as principais. Então, o carboidrato, ele pode ajudar a gente dando energia para o organismo, ou então constituindo o organismo, fazendo parte da estrutura desse organismo, ok? E aqui ainda está falando do exame de glicemia. O exame de glicemia, que principalmente as pessoas diabéticas têm que fazer, mede a quantidade de açúcar que tem no sangue. Tá? Então, tem esse aqui que é mais simplesinho, que só fura o dedo e mede na hora, e tem aquele outro que a gente faz toda vez que vai fazer exame de sangue, né? Pede lá, quero fazer exame de glicose, vai medir quanto de açúcar que você tem no sangue. Aqui está mostrando, gente, como é que é a composição, como é que é a classificação dos carboidratos. Eles podem ser classificados como monossacarídeos, oligosacarídeos ou polissacarídeos. O que significa isso? Mono significa um. Então, ele tem um, né? Sacarídeo seria ali. Então, de 1 a 7 carbonos, ok? Então, ele é pequenininho, é uma estrutura menor. Quando a gente fala de oligosacarídeos, oligo significa poucos. Poucos o quê? Poucos monossacarídeos, ok? Então, aqui o oligosacarídeo, ele pode ter de 2 a 20 monossacarídeos. E quando ele tem 2, ele ainda recebe um nome especial, que é disacarídeo, ok? O disacarídeo, então, é um oligosacarídeo. E a gente ainda tem os polissacarídeos. Os polissacarídeos são bem grandes, né? Eles têm uma cadeia enorme, cheia de monossacarídeos. Então, está mostrando ali mais de 20 monossacarídeos. Tá? Então, está mostrando aqui a classificação. Então, monossacarídeo, o menorzinho, oligo fica um pouquinho maior e o polissacarídeo é o que tem uma cadeia bem grande. Então, é um açúcar bem complexo, bem grande, ok? Vamos começar, então, falando dos monossacarídeos. Os monossacarídeos, como a gente já falou no slide anterior, eles têm ali de 3 a 7 carbonos. Então, eles são estruturas pequenas, estruturas menores. Aqui estão os principais, gente. Não, os principais não, né? Como que eles podem ser classificados? Se são de 3 a 7, pode ser triose com 3, tetrose com 4, pentose 5, hexose 7 e hexose 6 e heptose 7, ok? Então, a gente dá o nome para eles conforme a quantidade de carbonos que eles têm. Professora, eu preciso ficar lembrando todos esses nomes? Todos não, mas a gente tem aqui 2 que são os principais, ok? Primeiro, vamos começar com as pentoses. Então, as pentoses têm 5 carbonos, gente. Onde que pentose é importante? Vocês vão ouvir bastante falar sobre elas quando a gente começar a falar dos ácidos nucleicos, que serão as próximas aulas, tá? Ácido nucleico, ele pode ter, então, 2 tipos de açúcar, 2 tipos de pentoses. Pode ser a ribose ou a desoxirribose. A ribose forma o RNA. O que é o RNA, gente? O RNA ele recebe esse nome porque ele é um ácido ribonucleico. E ele é ribonucleico porque ele tem ribose. Tá? Então, RNA de ribose. O DNA tem o ácido desoxirribonucleico.
Olha que nome grandão. Então, a gente abrevia para DNA. Então, DNA tem uma desoxirribose, ok? Qual que é o outro importante? As hexoses. Onde que a gente encontra as hexoses? Tem esses 3 exemplos para vocês aqui. Glicose, frutose e galactose, tá? Principal para o nosso corpo é a glicose. Vocês vão ouvir bastante quando a gente vai falando de fotossíntese, quando a gente vai falando de cadeia respiratória, tá? Então, a glicose, para o nosso corpo, é a fonte primária de energia, onde o nosso corpo utiliza a energia primeiro. Frutose e galactose são outros 2 exemplos aqui das hexoses que a gente vai falar nos próximos slides. Frutose, por exemplo, onde que a gente encontra? Frutas. Galactose, vocês vão ver que a gente, o nome também já dá um indício, leite. Então, essas 3 hexoses vocês têm que lembrar, tá? Então, tem que lembrar das hexoses e das pentoses. Pentose, então, ácidos nucleicos, DNA e RNA, e as hexoses, glicose, frutose e galactose. A glicose, então, está dizendo ali que a gente usa nas mitocôndrias, né? Porque a mitocôndria vai lá, quebra a glicose para fornecer energia para o nosso corpo. Oligosacarídeos. Agora a gente vai falar daquelas estruturas que tem de 2 até 20 monossacarídeos, tá? Então, são estruturas que têm um tamanho mediano ali, vamos dizer assim. Aqui a gente está mostrando o nome dos principais, tá? Os principais oligosacarídeos. Existem só esses? Podem existir mais, mas esses aqui são os principais. Esses aqui vocês têm que saber. Então, lactose. Todo mundo já ouviu falar de lactose. O que é a lactose? A gente encontra onde? No leite. A lactose, então, é um oligosacarídeo formado pela união de uma glicose e uma galactose. Então, glicose e galactose são os monossacarídeos. Juntei um de cada, formei uma lactose, que a gente encontra no leite, ok? Segundo aqui, maltose. Maltose é a união de 2 glicoses, tá? Peguei um monossacarídeo glicose com outro monossacarídeo glicose, a união deles formou a maltose, que eu encontro onde? Nos cereais, que é fácil de lembrar também, né? Quando pensa geralmente em cerveja, a gente pensa em malte, o malte vem de onde? De cereal, tá? Por isso que é a maltose. E sacarose? Sacarose, é a união de outros 2 monossacarídeos, glicose e frutose. Aqui tem um exemplo da cana-de-açúcar e a beterraba, que a gente encontra bastante, tá? Então, esses 3 oligosacarídeos são os mais importantes para a gente. Uma questão, então, para a gente treinar isso. O esquema a seguir representa uma das etapas do processo digestivo, tá? Então, a pessoa comeu uma molécula aqui de sacarose, durante o processo digestivo, ela dividiu essa sacarose no meio. As substâncias resultantes do processo representado são, letra A, amido e maltose, letra B, frutose e glicose, letra C, glicose e amido, letra D, frutose e lactose, ou letra E, lactose e galactose. Então, qual que é a resposta certa, gente?
a gente acabou de falar sobre isso, né? Os oligosacarídeos e quais são os monossacarídeos que formam os principais. Então, aqui, se a gente tinha uma sacarose, quando a gente parte a sacarose no meio durante a digestão, o que a gente tem? A gente acabou de falar, ó, sacarose vai ser a união de uma glicose com uma frutose. Gente, nesses oligosacarídeos que a gente falou aí, prestem atenção, todos eles é a união de glicose com alguma outra coisa. Quer ver? Vamos voltar aqui no slide para vocês verem. Ó, glicose, glicose, glicose. Então, sempre vai ser uma glicose com algum outro monossacarídeo. No caso da lactose, é a galactose, que lembra o nome dela já, né? Maltose, 2 glicoses, e sacarose, uma glicose e uma frutose. Lembra que a sacarose vem da cana. Cana é planta, planta lembra fruta, de frutose, né? Então, crie esses mecanismos para vocês lembrarem qual que liga com qual. Então, a gente já sabe aqui nossa resposta, frutose e glicose. Continuando, então. Agora, a gente vai falar das estruturas maiores, os polissacarídeos, tá? Então, os polissacarídeos são a união de vários monossacarídeos. São estruturas com mais de 20 monossacarídeos unidos, ok? Então, os polissacarídeos, a gente divide ele em dois grupos, os energéticos e os estruturais, tá? Energético, amido e glicogênio. Tá, professora, eu já ouvi esses dois nomes. Sim. Amido, gente, lembra o quê? Planta, amido de milho, a gente encontra amido na batata, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre eles, tá? E os energéticos, ou no caso dos animais, energético é o glicogênio. Então, a gente tem essa reserva de energia na forma de glicogênio, ok? Planta, amido, animal, glicogênio. Os estruturais, tem vários, a gente vai falar de 3, tá? A celulose, o ácido hialurônico e a quitina. Então, vamos ver cada um deles aqui, gente. Vamos começar, então, pelo ácido hialurônico. Por que eu resolvi falar deles? Porque volta e meia, quando vocês vão ver principalmente cosméticos, tem lá escrito que tem ácido hialurônico, que ele serve para preencher, né, para preencher as linhas de expressões, a ruga, melhora isso. Isso acontece? Vamos ver aqui, ó, gente. O ácido hialurônico, desculpe, ele está dentro da célula, naturalmente, ele preenchendo, na verdade, os espaços entre as células. Tá? A gente está vendo aqui, ele está aqui o colágeno, que é muito importante também, e essas bolinhas azuisinhas ali são o ácido hialurônico. Então, tanto o colágeno quanto o ácido hialurônico, eles preenchem esses espaços entre as células. Quanto mais jovem é o organismo, mais ele tem essas duas estruturas. Tá? Então, o ácido hialurônico é realmente muito importante. Quando você vai perdendo o ácido hialurônico, o que acontece? Vai aparecendo as linhas de expressões, as rugas, né? Aqui, então, está mostrando uma célula mais jovem, que tem bastante ácido hialurônico, e uma célula que já está mais velha ali, que está perdendo bastante. Então, a gente já começa a ter essas reentrâncias ali, as rugas. Então, função do ácido hialurônico, preencher espaço entre células, ok? Mas ele nem é o mais importante. Só coloquei aqui porque volta e meia vocês vão ouvir falar deles, né? Olhando os cosméticos principalmente. Os dois principais para a gente são esses aqui, gente. A celulose e a quitina. Celulose. Tenho certeza que vocês já ouviram falar disso em algum lugar também. A celulose, ele é um componente da parede celular. Onde que a gente encontra? Nos vegetais, tá? Então, lembrem lá que a célula dos vegetais, além daquela membrana plasmática que tem em todas as células, tem ainda uma outra estrutura por fora, que é a parede celular. A parede celular é uma coisa mais rígida, tá? E é formada, então, por celulose. A gente não tem capacidade de digerir celulose, tá? Quando a gente se alimenta, então, de vegetal que tem celulose, a gente não digere isso. Só quem consegue fazer isso são, por exemplo, os ruminantes, né? A vaca, por exemplo, ela consegue, mas porque ela tem uma associação, né? Uma associação harmônica com bactérias dentro do intestino dela que fazem a digestão para ela. Né? Então, ela fornece o alimento para a bactéria digere o alimento para ela. Então, elas têm uma troca entre elas ali. Isso a gente chama, então, de simbiose, ok? A quitina, nosso outro polissacarídeo estrutural. A quitina, ela é encontrada no exoesqueleto de artrópodes. Então, se você olha, o que é um exoesqueleto? É um esqueleto que fica para o lado de fora. Então, os artrópodes, eles têm um esqueleto para o lado de fora que não é de cálcio igual o nosso, não é osso, é de quitina, né? Que é uma estrutura rígida, dependendo do artrópode que eu estou falando, é mais rígido ou menos rígido. Olha que bacana. Por causa do exoesqueleto, esses artrópodes, eles não podem crescer igual aos outros animais. Então, vamos pensar na gente. A gente nasce e vai crescendo ao longo da vida até que a gente fica adulto, estabiliza e depois, quando a gente vai ficando mais velho, a gente até diminui um pouco de tamanho, ok? Esses animais não conseguem crescer assim. Como é que é o crescimento deles, então?
eles têm esse exoesqueleto, que é uma estrutura rígida para fora do corpo deles. Então, toda vez que eles querem crescer, eles têm que sair do exoesqueleto. Esse momento aqui que vocês estão vendo é isso, ó, ele está saindo do exoesqueleto. Esse momento a gente chama de muda ou equidise. A hora que o artrópode sai, então, do exoesqueleto, ele fica com o corpo mais molengão ali. Nesse momento, ele está mais suscetível a ser predado também, né? Porque ele não está com essa carapaça rígida no corpo dele. E ele vai crescendo. Ele para de crescer assim que forma um novo exoesqueleto, porque o exoesqueleto não permite esse crescimento. Mas o exoesqueleto é uma coisa boa para ele, porque também evita a perda de água, torna, né, mais resistente, sustenta o corpo, é importante. Eu vou mostrar, professora, isso acontece mesmo? Você está mostrando essa foto aí, mas não estou acreditando. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo disso acontecendo. Olhe lá. Viu que bonitinho? De novo ali, saindo do exoesqueleto. Mas tem um outro animalzinho que vocês nem imaginam que faz, que também é um artrópode. Vamos ver aqui. Lógico que a imagem está acelerada. Está saindo ali, então, um caranguejo de dentro do exoesqueleto. Né? Então, ele cresce, ele está saindo do exoesqueleto. Então, esse processo a gente chama de muda ou equidise, que vocês vão estudar melhor lá no segundo ano, quando vocês forem estudar, então, o reino animal. Ok? Agora, uma perguntinha para a gente aqui. Se não conseguimos digerir a celulose, qual a importância dos vegetais na alimentação? Então, pensem aí comigo. Então, gente, essa resposta estava fácil, né, gente? Tem que lembrar que nos vegetais não tem só celulose, a gente tem outras coisas. Por exemplo, os nutrientes todos que a gente precisa aqui, ó, vitamina, proteína, os minerais, lipídios que a gente ainda vai estudar, outros carboidratos, tudo isso é nutriente e a gente encontra nos vegetais. E mesmo a celulose que a gente não digere, ela também é importante, porque ela funciona como fibra alimentar.
Qual que é a importância da fibra? Ela ajuda na movimentação do bolo fecal no intestino. Então, quando você se alimenta de bastante fibra, você acaba indo no banheiro com mais facilidade, né? Quem come pouco geralmente tem problema com prisão de ventre. Então, mesmo a celulose é importante para os animais, mesmo não sendo digerida, ok? Agora a gente vai para os carboidratos que são energéticos. Até agora a gente estava falando dos estruturais, né? A quitina, o ácido hialurônico, a própria celulose. Agora os energéticos, amido e glicogênio. Amido, reserva energética dos vegetais. Então tem vegetal, inclusive, que perde as folhas durante o inverno e fica prejudicado ali para fazer a fotossíntese, porque a fotossíntese ocorre geralmente nas partes verdes da planta, que na sua maioria é as folhas, né? São as folhas. Se perde, como é que ele está se alimentando? Ele está usando a energia, está usando o alimento que ele deixou armazenado na forma de amido, tá? Onde que a gente encontra amido, então? Batata, milho, mandioca, todos esses alimentos têm bastante amido. Já os animais, a reserva energética deles é outra, é o glicogênio. O glicogênio, então, é a reserva energética animal e a gente encontra bastante onde? No fígado e nos músculos. Por quê? Vamos pensar assim, você acordou de manhã, não se alimentou de nada ainda. Então, você não tem outros nutrientes para serem utilizados ali como fonte de energia. Então, você tem ali uma reserva de glicogênio para se manter ali até você comer, né? Então, tá ali no músculo, porque o músculo é o que vai precisar mais imediatamente, tá? Agora, chega ali pelas 10 da manhã, que você já acordou, já assistiu bastante aula Paraná, né? Ou já fez outras atividades, o que vai acontecer? Você já vai ter gasto sua reserva de glicogênio. Aí você tem que começar a gastar energia de outras formas, a conseguir energia de outras formas, tá? Então, amido, reserva energética dos vegetais, glicogênio, reserva energética dos animais. Vamos para os exercícios então, gente. Primeiro aqui, a revista de pesquisa FAPESP, edição online de 27/11/2007, publicou matéria intitulada Etanol para quê? A cana é hoje a melhor opção para produzir álcool, mas o milho e, sobretudo, a mandioca também têm um bom potencial. O álcool é produzido por processos de fermentação do açúcar. Assinale a alternativa que indica o nome dado ao açúcar da cana, classificado como um disacarídeo. Letra A, lactose. Letra B, frutose. Letra C, amido. Letra D, sacarose. Ou letra E, ribose. Qual que é o nome, então, do disacarídeo da cana aqui?
Então, gente, vamos lá. Para começar, ali o título errado, né? Não era etanol para quê? Era etanol de quê? Porque a gente está falando do que pode ser aqui. Alternativa que indica o nome dado ao açúcar da cana, classificado como um disacarídeo. Então, vamos começar. Lactose. Lactose, gente, não tem nada a ver, é do leite, né? Não pode ser aqui, então. Frutose. Frutose até está relacionado, mas ele está perguntando o nome de um disacarídeo. E a frutose é um monossacarídeo, né? Lembra que eu pedi para vocês lembrarem lá da glicose, frutose e galactose. Então, não pode ser. Amido. Amido é um polissacarídeo, é uma molécula grande, também não é. Sacarose. Aí sim, gente. Então, a sacarose é a união de uma frutose com uma glicose, tá? Que é o caso, então, do disacarídeo que ele está pedindo no exercício. Vamos para o próximo. Os glicídios são as principais fontes de energia diária para os seres humanos e são classificados em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos, de acordo com o tamanho da molécula. Ok? Os polissacarídeos mais conhecidos são o glicogênio, a celulose, o amido e a quitina. As funções atribuídas a essas moléculas são, respectivamente. Então, leiam para mim as alternativas e digam para mim, na ordem, qual que é a função de cada um. Então, gente, vamos lá, vamos responder junto. Então, primeiro, glicogênio. Glicogênio, ele tem função de reserva ou estrutural? Reserva, lembra? Ele é reserva animal. Celulose, estrutural. Amido, reserva vegetal. E quitina, estrutural, lá, lembra do exoesqueleto dos animais, né? Letra C. A gente vai para o próximo exercício, então, tá? Vamos fazer aqui junto.
A coluna 1 a seguir apresenta 3 grupos de carboidratos e a 2 alguns exemplos desses carboidratos. Associe adequadamente a segunda coluna à primeira. Então, vocês vão ler para mim e associar. Vamos lá, gente? Vamos responder junto? Então, primeiro aqui, a sacarose. O que ela é? Um monossacarídeo, oligosacarídeo ou polissacarídeo? Vamos lembrar, então, a sacarose é a união de uma glicose e uma frutose. Então, ela é um disacarídeo, que é um oligo, né? Que é poucos monossacarídeos. O amido é uma molécula grande, então ele é um polissacarídeo. Galactose. A galactose é um dos monossacarídeos que eu pedi para vocês lembrarem. Desoxirribose, do DNA, também um monossacarídeo. Quitina é uma molécula grande também, um polissacarídeo. E por último, a maltose é um disacarídeo, 2 glicoses juntas, lembra? Então, essa é a ordem correta. Gente, o último exercício para a gente encerrar a aula, tá? Os polissacarídeos são superpolímeros de monossacarídeos, ligações glicosídicas com mais de 20 monossacarídeos. Dentre os polissacarídeos, aquele que é conhecido como cimento das células animais é. Então, qual desses aqui que tem mais essa função de cimento de célula? Responda para mim.
Gente, essa tá bem facinho, né? Qual então dessas moléculas aqui que faz o papel de semente celular? Vamos lembrar o cimento e qual que é a função dele? Ocupa espaço entre o tijolo, por exemplo. O que ocupa espaço entre as células? O ácido hialurônico, ok? Então, a gente conseguiu responder as questões. Só para encerrar a aula, gente, olha só, né, esse gráfico aqui, esse infográfico. Brasileiros acima do peso. Consumo de refrigerantes está ligado ao excesso de peso e obesidade, diz o Ministério da Saúde. Olha só, gente, 53%, quase 54% dos adultos no Brasil estão com sobrepeso. Quando eu vejo os adolescentes, 18,9%, né, mais de obeso ali, na verdade, os adultos, né? Desculpe, ó, obeso 18,9% os adultos. Quando eu falo de adolescente, faixa etária de vocês, 17% com sobrepeso e 9,2% obeso. Lógico que carboidrato tem muita coisa que a gente gosta. Pizza, massa em geral, refrigerante, doce, chocolate, eu também adoro tudo isso. Mas a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque faz mal para a saúde. E a gente está vendo esse gráfico que está mostrando que é preocupante, ok? Gente, então o que a gente viu na aula de hoje? Carboidratos, as funções, a estrutura, a classificação, onde são encontrados. Tá? Então, espero que vocês tenham compreendido. Na próxima aula, a gente volta com mais um dos compostos orgânicos, ok? Espero vocês na próxima. Tchau!